Olá, nós somos Mariana Gomes e Ana Luísa, estudantes do curso de Farmácia na Universidade Federal de Ouro Preto, do segundo semestre. Nosso objetivo é explicar de forma clara o que são colóides, mostrando sua relação com a disciplina de Físico-Química. Nessa apresentação, nós iremos ver introdução, o que são os colóides, quais são suas classificações, como um colóide é estabilizado, quais são suas propriedades e qual a utilização dos colóides no cotidiano e na indústria. O termo colóide tem suas raízes na língua grega, derivado da combinação dos termos cola, que significa cola, e eidos, que se traduz para forma ou semelhante. Essa etimologia revela a natureza essencial dos sistemas coloidais, caracterizados pela dispersão de partículas microscópicas de uma substância em outra, criando uma mistura com princípios similares às substâncias adesivas. O conceito foi formalizado na ciência em 1861 pelo renomado químico escocês Thomas Graham. Em seus estudos pioneiros, Graham observou que a substância, como gelatina, amido, albumina, apresentava um comportamento distinto de materiais como sal ou açúcar, caracterizados por difusão lenta em meio aquoso, incapacidade de cristalização, propriedades intermediárias entre as soluções e suspensões. Mas o que são colóides? Colóides são misturas heterogêneas em que uma substância, fase dispersa, está finalmente dividida e distribuída em outra, o meio de dispersão. Embora pareçam homogêneas a olho nu, são heterogêneos em estado microscópio. Os colóides possuem algumas características básicas, como o tamanho das partículas, entre 1 a 1000 nanômetros, e sua composição, tendo a fase dispersa, partículas em menor quantidade, e o meio de dispersão, substâncias contínua em maior quantidade. Agora eu vou falar um pouco da classificação dos colóides. Os colóides eles são classificados a partir do seu estado físico, tanto do disperso quanto do dispersante. Geralmente, esses colóides eles se parecem mais com o dispersante porque ele tem maior quantidade. Essa tabela mostra um pouco da classificação deles. O primeiro é o sol sólido. O sol sólido é um sólido disperso no sólido. Um exemplo que a gente tem desse tipo de colóide é o rubi. O segundo é o sol líquido, que é o sólido disperso no líquido. Ele se parece mais com a parte líquida porque é o dispersante. Um exemplo disso é o sangue e a tinta. A gente também tem o aerosol. O aerosol pode ser tanto sólido quanto líquido disperso no gás. Ele geralmente se parece mais com o gás. O gel, ele é um líquido disperso no sólido. Ele se parece mais com sólido. Um exemplo de tipo de colóide gel é sorvete, hidrogel, geleia, queijo, gelatina, entre outros. A emulsão é um líquido disperso no líquido, mas aqui a gente tem que ter uma diferença porque são mistura entre líquidos apolares com líquidos polares. Um exemplo disso é leite, maionese e margarina. A gente também tem a espuma, que é um gás disperso no líquido, ou disperso no sólido. O exemplo deles são o isopor, pedras, espumas de sabão e espumas de antifogo. Antes de entrar nas outras classificações que são mais específicas, é importante ressaltar que alguns colóides eles se formam com facilidade, são altamente estáveis, enquanto outros, para que atinjam essa estabilidade, precisam de algumas condições específicas, como, por exemplo, um agente capaz de unir o disperso com o dispersante, ou também outros processos ainda mais complexos. No slide, a gente está vendo duas outras classificações importantes, que são os colóides liofílicos e liofóbicos. Eu vou começar a falar um pouco sobre os colóides liofílicos. Os liofílicos, eles são aqueles que apresentam alta estabilidade, não precisando ter a necessidade de agentes para unir o disperso com o dispersante. Um exemplo desses sistemas liofílicos são o sabão disperso em água, a goma de amido e a gelatina que está presente no slide. Nesse caso que eu citei, ocorre pelo simples fato de que todos eles possuem uma estabilidade natural, alcançada pela boa afinidade com o disperso e a água. Isso ocorre porque a água
é polar e interage bem com outros componentes polares, enquanto a gordura é apolar e só interage bem com componentes apolares. Já os coloides liofóbicos é quando o disperso e o dispersante apresentam pouca ou nenhuma afinidade entre si, fazendo com que o sistema tenha pouca estabilidade, podendo coagular ou precipitar facilmente. Os exemplos de compostos liofóbicos são os leites e o sangue, que é o principal. Além dessas duas classificações, é importante ressaltar duas outras nomenclaturas, que são os compostos hidrofílicos e hidrofóbicos. Eles não são necessariamente para os coloides, mas para qualquer substância, que são os coloides hidrofílicos e os coloides hidrofóbicos. Os hidrofílicos são os coloides cujo o disperso interage bem com a água. Um exemplo, como dito acima, é o sabão e o amido. Já os coloides hidrofóbicos são aqueles cujo o disperso não interage bem com a água. O exemplo disso é as gorduras e a maionese. Outro tópico importante é a estabilidade dos coloides. Essa estabilidade é essencial para que os coloides consigam executar as mais diversas funções às quais foram preparados. Existem dois fatores fundamentais que interferem na estabilidade desses sistemas, que são as interações repulsivas de dupla camada elétrica e as forças de Van der Waals. Começando primeiramente pelas interações repulsivas de dupla camada elétrica. Elas ocorrem em razão que as partículas adquirem cargas elétricas quando em contato com solvente polar. Essa obtenção de carga ocorre por causa da dissociação iônica ou também por adsorção de íons na superfície das partículas. Isso vai fazer com que a partícula carregada influencie outros íons, atraindo uns e repelindo outros. Conforme isso ocorre, uma dupla camada de carga se forma em torno da partícula, aumentando sua força iônica e repelindo outras partículas idênticas. Porém, só a dupla camada não é suficiente para estabilizar um coloide. Por isso que existem outros fatores, como por exemplo a força de Van der Waals. Essas forças envolvem a atração entre as moléculas por meio de polos permanentes ou induzidos. Os coloides liofílicos são mais estáveis do que os liofóbicos, sendo algo explicado pela facilidade de interação entre o disperso e o dispersante. Quando o disperso e o dispersante são totalmente polar ou totalmente apolar, a gente tem um coloide mais estável. Se for polar e o outro apolar, o coloide terá menos estabilidade. E isso faz com que tenha uma condição necessária ou um agente especial para estabilizá-lo. Os colóides apresentam propriedades únicas, como o efeito Tyndall, movimento browniano e adsorção, além de poderem ser estáveis ou flocular, dependendo das condições. O efeito Tyndall ocorre devido à dispersão da luz pelas partículas coloidais presentes em líquidos, gases ou sólidos, fazendo com que seu rastro seja visível. O efeito Tyndall recebeu esse nome em homenagem ao físico inglês John Tyndall, que estudou de forma muito completa os fenômenos de espelhamento da luz por partículas e poeira. Esse efeito também foi observado por Tyndall quando um feixe de luz atravessava alguns sistemas coloidais. Esse espelhamento da luz é seletivo, isto é, depende das dimensões da partícula dispersas e do comprimento de onda da radiação. Já o movimento browniano, as partículas coloidais apresentam movimento aleatório e contínuo, devido à colisão com as moléculas do meio dispersante. Esse movimento foi observado pela primeira vez pelo botânico britânico Robert Brown. Na adsorção, os colóides podem absorver substâncias em suas superfícies, o que pode alterar suas propriedades. Já na eletricidade, algumas partículas coloidais podem apresentar cargas elétricas, o que contribui para sua estabilidade e interação com outras partículas. Os sistemas coloidais estão amplamente apresentados tanto no cotidiano quanto em diversos setores industriais, desempenhando papéis fundamentais graças às suas propriedades únicas. No dia a dia, é comum encontrarmos colóides em uma grande variedade de produtos e processos. Exemplos comuns incluem alimentos. Leite, manteiga, maionese e cremes culinários são todos colóides estáveis que combinam componentes insolúveis entre si. Gelatinas e mousses são exemplos de colóides de tipo gel.
Produtos de higiene e cosméticos, cremes hidratantes, loções, pastas de dentes e desodorantes frequentemente utilizam colóides para garantir a textura, consistência e liberação controlada de substâncias ativas. Fumaça e neblina são exemplos naturais de colóides em que as partículas sólidas ou líquidas estão dispersas no ar. Essas aplicações demonstram como os colóides afetam diretamente a nossa experiência sensorial e desempenham produtos cotidianos. Na indústria, os colóides têm aplicação estratégica e tecnológica em diversos setores. Na indústria farmacêutica, muitos medicamentos são formulados como colóides, como suspensões, emulsões e aerosóis, que facilitam a absorção e a estabilidade e a liberação controlada dos princípios ativos. Exemplos incluem vacinas, colírios e cremes dermatológicos. Na indústria química e de materiais, colóides são usados na produção de tintas, vernizes, adesivos e lubrificantes. Também têm papel essencial na fabricação de nanomateriais e catalisadores. Na indústria alimentícia, técnicas coloidais são empregadas para desenvolver alimentos com melhor textura, aparência, estabilidade e valor nutricional, como bebidas isotônicas e produtos funcionais. Todos os dados necessários para a realização desse trabalho foram devidamente coletados. A seguir, apresentamos as referências utilizadas como base teórica para sua elaboração. Em resumo, a versatilidade dos sistemas coloidais se deve por conta das suas propriedades físico-químicas, como, por exemplo, a área superficial das partículas e suas capacidades de formar estruturas estáveis e funcionais. Isso faz com que os colóides sejam de grande importância para as novas formulações que necessitam de eficiência e estabilidade. Portanto, eles são de grande importância tanto para os avanços científicos quanto para o nosso dia a dia. Eu e a Ana Luísa agradecemos muito pela sua atenção. Obrigada.